Olá pessoal, Daniel Nunes, a gente vai falar hoje aqui, o assunto é sensores de temperatura. E o primeiro assunto e o primeiro sensor aí que a gente vai atacar é o vilão aí, termopares. Deixe de gastar com termopares. Como a gente vai fazer isso daí, pessoal? Vamos lá. Bem-vindo, ao nosso webinar. E o conteúdo do nosso webinar, qual que vai ser? O que são os termopares? Qual o princípio de funcionamento de um termopar? Um oferecimento Cutrim aí, que teve uma participação nisso. Quais tipos de termopares existem? Um oferecimento e agradecimento especial Cerâmica de Rosso. Como selecionar o melhor termopar, tá bom? Como consertar um termopar, em agradecimento aí ao Cristiano, que nos deu várias dicas e que senti muita dificuldade com isso. Aí a gente tem aqui também, por que o meu está estragando rápido? Cerâmica São João. E como fabricar um termopar, parte 2. A nossa parte 1 ela está lá no nosso Instagram, a gente fez lá de forma totalmente sucinta. Então, como o pessoal acabou demandando bastante, a gente vai partir para a parte 2. Esse daqui sou eu, Olá, meu nome é Nunes, Daniel Nunes. Eu ajudo aqui o pessoal da Venus Tech. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar. O que são os termopares, O que eles são? Os termopares, eles são o quê? Alguns falam, medidor, sensor, transdutores, eu quero aquela minha banana, quero comprar uma banana de, de 1 metro, de 2 metros, eu quero um transmissor. Beleza, então termopar, a gente pode chamar desses vários nomes aí, desde transdutor, que é um nome menos comum, a uma banana, que alguns conhecem como banana, tá bom, pessoal? Mas termopar nada mais é do que um medidor de temperatura, um sensor que lê a temperatura, tá bom? Por exemplo, aqui, a gente colocou alguns medidores, alguns sensores que medem a temperatura. Por exemplo, a gente colocou um aqui que serve para medir a combustão, da chaminé, como é que está a combustão do seu forno, se está legal ou não. Esse equipamento aqui consegue me ajudar com isso. Como é que está a plasticidade da sua extrusão, da sua maromba. Esse outro medidor, sensor, transdutor, ajuda com isso. E como que eu faço para proteger o meu maquinário? Eu tenho esse outro elemento aqui, tá bom? Esse outro elemento de proteção, sensor de proximidade indutivo. E aqui bem pequenininho mesmo, de forma proposital, está o nosso termopar, tá bom? Vamos lá? Qual o princípio de funcionamento do termopar? Cutrim Engenharia, agradecimento. Vamos lá então? Seebeck. Que nome estranho é esse, pessoal? Seebeck nada mais é do que um efeito de temperatura, eu vario a temperatura e tenho uma tensão, tá? O que nada mais é do que uma força eletromotriz, uns nomes meio que estranhos aí. E eu tenho um outro efeito, ao contrário do Seebeck, é efeito Peltier, que é o contrário. Eu tenho da tensão, eu tenho uma temperatura, uma variação de temperatura. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver na prática o que é isso. Um exemplo. Eu tenho aqui o meu forno que está queimando. E tá aqui, tem o meu forno, a chama do meu fuego. O fogo está queimando aqui meu termopar, a ponta dele. E o meu termopar, ele é construído por dois elementos, dois metais internamente a ele. Eu tenho esse termopar tipo K, ele é formado pelo metal cromo e é também formado pelo outro metal alumel. O metal
cromo, ele me manda um sinal positivo e o alumel, sinal negativo. O que acontece, né? Eu tenho dois metais diferentes unidos por uma junção, ponto de junção. E esse fogo aqui, está fazendo com que esses metais se dilatem, né? Acaba ocorrendo um efeito aí termodinâmico e que faz com que nessa minha saída amarela e nessa minha saída vermelha eu tenho uma força eletromotriz, eu tenho uma tensão, e essa tensão é o que a gente usa para saber como é que está a temperatura lá na minha forma, dentro do meu forno, tá bom? Vamos lá. Quais tipos de termopares existem? Cerâmica de roço, gratidão. Pessoal, se a gente vier aqui, ó, quais tipos de termopares existem, a gente colocou aqui quanto ao tipo, ao tamanho e ao material. O que isso significa? Eu tenho aqui, ó, o termopar tipo J, que é um termopar que ele é formado pela composição de ferro e constantã, e ele suporta uma temperatura de 0 a 800 graus Celsius, tá? A gente está falando aqui só da liga metálica mesmo, tá bom? Aqui, ó, o que é usado por vocês, o termopar tipo K, positivo e negativo, crômio e alumel. E ele suporta uma variação de temperatura de 0 a 1200 graus Celsius. Isso daqui é liga metálica, pessoal, tá bom? Como assim o meu não está aguentando 980 graus, já está dando defeito? Pessoal, isso aqui é o componente metálico, é o que está dentro aqui, ó. É o que está dentro. Aqui tem uma caixa aqui, ó. Tem um retângulo aqui na cor preto. Essa liga metálica é o que está escondido dentro do tubo de aço, inox ou porcelana, não sei qual que vocês costumam usar, tá bom? Então, os termopares, assim como as frutas, né, simbolizadas aqui, existem vários, variados, de diversos tipos. A gente viu aqui que tem um J e tem um K. Vamos olhar para o K, que é o que acontece no dia a dia. Eu tenho também um que é um material do tipo porcelana, de aço inox 304 e aço inox 310. Legal. Só que basicamente, pessoal, quando você compra o termopar, a aparência externa dele parece ser a mesma. Eu tenho aqui, ó, um termopar, um desenho, que ele tem um comprimento de haste, né, simbolizado por U. U é o meu comprimento de haste. E esse meu comprimento de haste, ele pode variar desde 10 a 2000 milímetros ou mais. Isso é personalizado. Mas aqui são as medidas usuais, o que se encontra no mercado, tá bom? Aí o que acontece? Eu tenho um fator W também aqui, ó. W que varia de 30 a 300 milímetros. Vamos explicar aqui na sequência o que é esse W aí. Aqui, ó, pessoal, por exemplo, no exemplo dos termopares, eu tenho um termopar em aço inox 304, que semelhantemente a sua aparência externa parece com o de 310. Um grande problema que o pessoal citou lá, o que é? Não seja enganado na compra dos seus termopares. Certifiquem qual que você está comprando e qual que está chegando. O preço do aço inox 310 é muito mais caro do que o 304, né? Então, é um ponto de atenção. Às vezes está pensando que o 310 está pagando pelo 310, às vezes está chegando no 304, né? Tem que se observar isso. Como que eu observo isso, Daniel? Pessoal, tem algumas dicas que a gente consegue ajudar vocês depois com calma, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o meu comprimento de haste, que a gente viu lá, o comprimento de haste inteiro, tá? Eu tenho aqui um termopar de porcelana, que parte dele é porcelana. Então, ele tem aqui um comprimento W. Inteiramente é um comprimento U, mas eu tenho uma parte que é W.
Aí essa parte W, ela faz com que o meu tubo de proteção ele seja misto. Parte porcelana e parte aço inox. O comum da mistura, o que é? Inox 304, que é o mais barato, com porcelana. Inox 304, que é o mais barato, com aço inox 310, tá bom? Então, precisa observar, pessoal, isso, tá bom? Às vezes o pessoal fala, eu peguei um caso que eu vi que falou que o U é de 310, aço inox 310, esse daqui. E no preço que foi dado na cotação é um preço semelhante ao de aço inox 304. Não tem como, pessoal. Esse de 310 ele suporta o ponto de oxidação do metal é mais elevado do que o 304. Por isso que o 310 demora mais tempo para estragar do que o 304. Assim mesmo como a questão de porcelana. Então vamos lá. Se hoje o seu 304 ele dura 3 meses e você resolve substituir por 310, então vamos supor que agora tem que durar no mínimo 1 ano. Você saiu para o 304, foi para o 310. Agora você saiu do 304 e foi por porcelana. Então essa faixa de tempo, pessoal, costuma ser a mesma. Se esse 304 durava 3 meses, por exemplo, esse aqui tem que durar no mínimo o dobro, senão tem alguma coisa muito errada, tá bom? E vale destacar que um ponto de desvantagem do porcelana é que a porcelana, quando em altas temperaturas, ela se torna totalmente quebradiça. Então tem que tomar cuidado onde você vai colocá-la no seu processo para não quebrar essa parte de porcelana. O 310 não, já é um elemento mais bruto. Beleza. E agora, né? Assim como essas diversidades de laranjas aí, como selecionar o melhor termopar? Um agradecimento ao Afonso Pedrazzi, que nos ajudou aí muito em offline. Primeira coisa, definir a operação. Qual é a temperatura de queima do seu material? Qual o mínimo e o máximo? Beleza. E a mão de obra para fazer as instalações? Vai ter alguém para ficar fazendo instalação toda hora ou não? É uma mão de obra especializada? A validade. Você precisa que isso dure a vida inteira. É natural, mas será que você vai conseguir ou não? Mas tem que estabelecer isso também, que é importante, né? Porque, por exemplo, às vezes seu técnico vai lá uma vez a cada 5 meses, mas tem que ficar trocando termopar a cada mês, então complicou, né? Então, e essa queima também, você vai queimar telha, você vai queimar tijolo, você vai queimar bloco, é importante também saber para selecionar o melhor termopar. Aí aqui como exemplo, a gente colocou aqui alguns tipos de fornos, né? Eu tenho a abóboda, o móvel e o túnel. Aqui no exemplo, no túnel, como é um elemento mais tranquilo de trabalhar as temperaturas, o 304, em geral de 40 milímetros, já é algo que atende a maior parte dos casos. E aqui no caso também do abóboda, o 310 já é em casos muito específicos assim, né? Geralmente são de 100 milímetros. Por que caso muito específico? É onde você quer que realmente o seu termopar dure bastante tempo, entendeu? Bastante tempo mesmo. E aqui a gente tem outro caso aqui do forno móvel, tá? Legal, pessoal. Agora, como arrumar um termopar? Um agradecimento aí, gratidão ao Cristiano. Como arrumar? Primeira coisa, solda, né? O que estragou no seu termopar, né? Geralmente é o tubo de proteção. Às vezes você está fazendo uma leitura errada porque o seu indicador já não está valendo mais nada. Aí aqui o que a gente colocou? O tubo de proteção
observar a bainha e a liga de fio nu que está dentro lá, pode não estar legal, ou às vezes o bloco de ligação, o fio soltou lá de dentro lá, tá? Ou ele está frouxo, alguma coisa assim. Aí depende da movimentação e o tanto de troca que você faz o seu termopar, substituir ele ao longo do tempo. Então, como arrumar, o principal são os pontos de solda. Isso daqui, ó, é um exemplo de um tubo de produção oxidado, né? Essa oxidação, ela se dá ao efeito de muita umidade e calor, né? E aqui, basicamente, ao lado direito, eu tenho o quê? Eu tenho uns tubos de aço, novinho em folha. Então, pessoal, às vezes, quando o seu termopar está estragado na parte externa, assim, é o que mais acontece, oxidado, a única coisa que vocês precisam fazer é trocar por um tubo de proteção, tá bom? E vocês conseguem comprar por um tubo de proteção ao invés de trocar o termopar inteiro. Aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho a haste de um tubo de proteção do termopar, tá vendo aqui embaixo? Aqui foi circulado na cor vermelha porque a parte mais difícil de tudo é você fazer o cordão de solda para fazer o fechamento dessa ponta aqui, que vai ficar em contato com o processo. Porque realmente é bom ser uma pessoa de confiança para fazer esse cordão de solda, porque senão o termopar não vai oxidar na lateral dele, não vai estragar mais, mas vai soltar o tampo aqui de forma super rápida. Então, converse com o seu fornecedor de termopar se eles vendem somente o tubo de proteção, já com o fechamento, tá? A gente oferece isso aqui, a gente tem esses elementos aí. Às vezes vocês não precisam trocar o termopar inteiro, tá, pessoal? Só o tubo de proteção. Tá, por que o termopar estraga rápido? Aí eu tenho a minha fruta aí, lado bom, lado ruim. Cerâmica São João de Itu. Agradecimento, gratidão, pessoal. Primeira coisa, né? Bem destacado, oxidação. Por quê? Tá oxidando. Por exemplo, você está usando o termopar de 304, que o ponto de oxidação dele é 850 graus, e você está submetendo ele a uma temperatura de 950, 980, ele vai estragar mesmo, entendeu? Não está operando na sua condição nominal, natural. Aqui tem alguns outros elementos, a temperatura de operação, né, que é isso que eu comentei com vocês, a umidade dos blocos, do material, dos tijolos, das telhas, eles estão indo muito úmido para a queima, o posicionamento deles também dentro do forno é um elemento bem importante também, né? Posicionamento da chaminé versus posicionamento do termopar, o quanto mais opostos eles estiverem, melhor, tá? Por exemplo, eu quero aqui que o meu termopar dure 2 anos, a gente consegue fazer isso a partir de alguns estudos, alguns casos, tá bom? A gente precisa conhecer a sua operação e outra informação também, a bitola que você compra é de 8 ou 14 AWG, informação importante, tá durando só 3 meses, é algo de ser revisado. Qual é o material do seu termopar? Aí aqui, pessoal, a gente colocou algumas imagens para simbolizar isso daí, porque o termopar está estragando rápido. A umidade lá dentro do forno está muito alta, né? Os blocos estão indo com uma umidade muito alta. A posição do seu termopar dentro do seu termopar, no fluxo de calor que ele faz ao longo do forno, não está favorável, entendeu? A chaminé está aqui, aí seu termopar, por exemplo, está aqui,
Às vezes você só consegue movimentar ele mais uns 30 centímetros para um lado oposto da sua chaminé, aí você consegue prolongar o tempo de vida dele, tá bom? E aqui na direita aqui, ó, tem o nosso fuego no nosso termopar. Aço inox 304 acima de 850 graus Celsius, opa, passou o ponto de oxidação do material ferroso, problema. Legal, como fabricar um termopar, né? Um agradecimento ao Ronaldo de Carvalho, equipamentos, gratidão. Aqui, pessoal, eu tenho o que, né? Nós temos basicamente tubo de proteção, temos, né, o elemento que vai fazer a solda, nossa máquina de solda, tem cortes que são necessários ser feitos, emenda, fusão, espaço, barra. Vamos descobrir o que é isso daí. Eu tenho aqui, pessoal, o que acontece? A parte externa do termopar. Nessa parte externa, eu tenho um azulzinho aqui. A gente falou que o que você vê, azul, tubo de proteção, vermelho, cabeçote, rosado, cabo de ligação, tá? O que você não vê, a parte interna, eu tenho lá nesse quadrado aqui, cor preto, eu tenho o isolador, as nossas miçangas, eu tenho aqui na cor, né, laranja, o fio nu, desculpa, que é onde liga cromo e outro de alumel, falando termopar tipo K. E eu tenho aqui, ó, na cor azul, o nosso bloco de ligação, tá bom? Então, basicamente, esses são os nossos elementos internos, que eu não consigo ver, que tem dentro do termopar. E esses aqui são os nossos elementos externos, que eu tenho contato direto, tá bom? Então, vamos lá. Então, basicamente, é isso, pessoal. Como fabricar um? Primeiro, você precisa encontrar de um fornecedor bacana que te ofereça esses isoladores, essas miçangas, que realmente elas não são caras, elas são fornecidas em função da bitola desses fios aqui. Por exemplo, você vai usar esse fio nu da liga, né, do termopar, de 8 AWG, e esse outro aqui também 8 AWG. Então, essa miçanga, esse isolador, se vocês separarem aqui, ó, aqui tem um isolador com 2 furinhos. Basicamente, aqui tem esse, por onde você passa esse fio condutor no nosso Instagram, na nossa parte número 1, ele explica como é que faz isso na vida real. A gente pegou aqui e foi montando na prática para vocês olhando como é que mostra isso, tá bom? Para vocês, aqui é um material complementar, o outro material principal que está lá nos Reels do nosso Instagram, Venus Tech. Aí aqui é o cabeçote de ligação, tá? Bloco de ligação, desculpa. Aí basicamente você conecta aqui, que você conecta os fios que vão aqui, ó. Esse fio externo aqui, ó, que vai ser ligado no indicador ou no controlador seu lá para ver a temperatura, ele vai se conectar aqui internamente, ó, tá bom? Então basicamente, pessoal, são esses elementos aí. A gente passou por alguns assuntos aí. E se tiverem dúvida, não hesitem em nos chamar. Eu sou o Daniel Nunes. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar, você pode perguntar, pode mandar um WhatsApp pra gente, pode mandar um e-mail pra gente, pode entrar em contato no Instagram. Meu Deus, vocês podem falar com a gente por uma diversidade de canal aí, tá bom? Então eu acho que é isso. Aqui fica a minha gratidão e o meu agradecimento a todos que tiveram paciência de me escutar aí. E sucesso! Se tiver dúvida, fale conosco. E o próximo assunto que a gente vai lançar aí para vocês é indicadores de temperatura. Como eles funcionam, como reparar e como melhorar essas medições estranhas aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Fique com Deus.